E aí pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente. Vou gravar um vídeo falando um pouco sobre GraphQL e como ele funciona e qual o objetivo que ele tem para resolver. Vai ser um vídeo bem simples, mas como eu já estou gravando uma série de vídeos sobre Domain Driven Design com TypeScript e lá nesse projeto a gente está usando GraphQL, eu quero gravar esse vídeo especificamente para deixar bem claro o propósito do GraphQL e como configurar ele de uma maneira bem simples ali, sem framework, só na linguagem JavaScript pura. E vai ser bem interessante e acredito que vai tirar muitas dúvidas de muitos que podem estar fazendo uma série de vídeos de Domain Driven Design. Então venha comigo e vamos nessa pegada aí do GraphQL. Bom, aqui eu já tenho a minha, praticamente aqui o meu ambiente. E aí aqui eu só vou agora criar uma pastinha em Candir. Vou criar aqui, pode ser GraphQL example. Vou entrar nessa pastinha GraphQL example, beleza? Aqui eu não tenho nada, eu vou iniciar o meu projeto, né? Então yarn init -y, beleza? Então, considerando ls, eu tenho o meu package JSON só com as configurações iniciais. Beleza, eu vou abrir esse diretório aqui com VS Code. E beleza, então aqui eu tenho o meu package JSON. Deixa eu só dar um zoom aqui na fonte. 2.1, acredito que fica tamanho legal aí para vocês. Bom, então aqui eu tenho o meu package JSON. Eu vou instalar yarn install. Eu vou instalar o GraphQL. Na verdade é yarn add. Eu vou instalar o GraphQL Yoga, que a gente vai usar ele já vou até abrir a documentação dele aqui para a gente pegar algumas referências. Então npm GraphQL Yoga. Bom, aqui aqui instalação yarn-add e tal. Aqui já traz um exemplozinho, um get started só para a gente ter como modelo. E aí aqui tem os tipos, né? Fala os resolvers, o que é, então vai definindo bem a tipagem dele. Bom, mas o que vem ao caso não é nem tanto como fazer, é por quê. Então, REST API versus GraphQL. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Então, o que acontece quando você tem uma REST API e uma API GraphQL? A gente tem muito problema com quando a gente tem uma REST API em recursos disponibilizados. Então imagina que você, sempre quando você tem uma API, você tem endpoints. Então você tem um controller e tem um endpoint get user, por exemplo. E aí nesse get user, ele vai te retornar sempre um objeto de usuário. Eu vou exemplificar isso aqui no código, que eu acho que fica melhor. Bom, aqui já está instalado o GraphQL Yoga. E eu vou criar aqui para nós, pode ser na raiz aqui mesmo, um index. Eu preferi criar a pastinha, manter a boa ordem aqui, source. E aí aqui criar o index.js. Nesse index.js, eu vou simbolizar o nosso objeto usuário. Então, imaginando aqui, const user, ou vou deixar como se fosse um user,
um objeto. Então, o user vai ter o quê? Um ID, que vai ter que, sei lá, ID 1. Vamos deixar incremental mesmo, só para a gente ter vai ter um name, que vai ser, sei lá, new, vai ter um, sei lá, age, vai ter 25, vai ter avatar. Então vai ter, sei lá, https, aws.com/bucket xyz image 1.png, por exemplo. Então, imaginando que a gente tem aqui um objeto usuário, e aí a gente tem os atributos ID, name, age, avatar, e aí a gente pode colocar aqui, imaginando que, sei lá, é um aluno, né? Então a gente vai ter grades, e aí que vai ter as notas dele, vai ter, sei lá, 5.5, 7.8, 9.2, e no último semestre ele foi mal, foi com 4.5. Então aqui tem as notas dele, beleza. Então, imaginando que você tem um aplicativo, tua empresa tem aplicativo nativo, e tem também uma plataforma web, então tem um site. E aí imagina que para esses dois front-ends, vamos assim dizer, ele usa o mesmo back-end. Então você tem um back-end lá na AWS, e esse back-end alimenta essas duas interfaces, tanto do aplicativo quanto do seu site na web. E aí quando você tem uma REST API, você vai ter um método lá, sei lá, get, vai ter uma function get users. E aí esse get users vai ter aqui request, hack his, e aí você vai e faz o que? Você dá um hack. Eu vou fazer aqui como se fosse aqui, não tem esse setinho misturando tudo. E aí que você faz o que? Retorna o usuário aqui. Então vou deixar mais simples aqui, e você retorna o usuário. Então, no caso, você vai retornar um array de usuários. E aí nessa função getUsers aqui, você vai retornar todos esses atributos. E aí imagina que algumas páginas do seu aplicativo você não precisa de todos esses atributos. E aí imagina que tem uma página que você só quer listar o ID e o name dos usuários. Então só lista esses dois. E aí esse endpoint aqui que você vai consumir, getUsers, imaginando que é http:/myapp.users. E aí nesse endpoint você vai ter todos esses atributos, só que você só precisa desses dois. E aí que vem o problema, né? Que é você tem o maior problema das REST API é o overfetch e o underfetch. Quando você tem dados demais ou tem dados de menos. E aí isso a REST API ou você faz endpoints específicos, só que aí sua aplicação vai ficar imensa, e aí você começa a ter endpoints personalizados, né? Imaginando aqui, sei lá, será get usernames, por exemplo. Aí aqui você só retorna para cada usuário, você dá um user.for each, e para cada um você retorna só o nome deles. E aí você começa a ter endpoints personalizados, e a tua aplicação começa a ficar cada vez mais complexa. E aí isso não é bom, né? Então justamente foi para isso que surgiu o GraphQL. Bom, eu vou fazer aqui o cenário do GraphQL. Então eu vou deixar esse usuário aqui como um modelo para gente. E aí aqui, o que eu vou fazer?
eu vou, por enquanto, deixar ele aqui, não vou considerar ele para nada. E aí aqui no nosso package.json eu só vou dar um type módulo aqui, só para a gente importar type módulo, só para a gente importar nosso GraphQL aqui, import from GraphQL Yoga, a gente vai importar o GraphQL Server. E aí a gente vai criar um servidor GraphQL. Então, vou dar const server é igual a new GraphQL Server. E aí aqui, meu GraphQL Server, ele precisa de algumas configurações, pelo menos duas opções, né? Dois atributos que eu preciso passar para ele. O primeiro é o meu types, então type_defs, e o segundo são os meus resolvers. Eu preciso passar para ele esses dois atributos, type_defs e o resolvers. O type_defs define praticamente os tipos, a tipagem da nossa modelagem, vamos assim dizer. E os resolvers é como eu vou resolver essas tipagens. Então, imaginando, eu vou ter uma query getUsers, e aí eu defino o tipo dessa getUsers, e aí o meu resolver vai implementar um meio de acesso a esse getUser. Implementar no sentido só de cliente, não é de back-end. Aqui eu só estou falando da parte GraphQL, então aqui não envolve nada da minha parte de API. Vamos criar aqui esse type_defs. Então, aqui eu vou criar const type_defs, que é igual. Aí aqui a gente passa um template string, e aí aqui é um texto, né? A gente digita aqui é texto, e aí só para facilitar a nossa interpretação, a tipagem nesse texto aqui, nessa string que a gente vai digitar, eu uso uma dependênciazinha aqui do GraphQL, que ela facilita na hora da gente tipar, que é essa aqui, GraphQL. E aí ela me ajuda muito, porque eu posso simplesmente aqui, eu vou definir um tipo aqui, por exemplo. Vamos criar essa mesma query, getUser. Então, como que eu faço isso? Eu dou um type query e falo que a minha query, ela, aqui não tem igual, é só colchetes. E aí o que eu defino? Type query, beleza. Aí aqui dentro eu vou colocar os meios que eu tenho, os recursos. E aí lá eu dei o exemplo do getUsers, né? GetUsers. E aí esse getUsers, o que ele retorna? Ele vai retornar para mim o meu users types, vamos assim dizer. User types. Só que ele não vai retornar vai me retornar um array de user types. E aí para isso eu coloco aqui entre colchetes. Então aqui eu abro colchetes, falo que o meu retorno vai ser um array de user types. Então, o colchete simboliza aqui que eu estou retornando um array. E aí aqui para eu falar que esse retorno é obrigatório, eu coloco aqui no final a exclamação, e aí aqui também dentro do type, que ele precisa especificamente ter esse tipo dentro, então também obrigatório. E aí assim eu dou uma tipagem para isso. E aí nota que aqui só ficou como string, né? Nota que tudo está até da mesma cor, e aí ele considerou isso aqui tudo sendo um string só. E aí aqui essa extensão que eu instalei, basta eu colocar aqui hashtag GraphQL como comentário, que ela já identifica para mim que aqui dentro eu estou lidando com uma tipagem do GraphQL. Então isso já facilita muito para a gente, só o fato de já mudar a cor e já ter essa tipagem dinâmica já ajuda bastante. Bom, beleza, então aqui já criamos a nossa type query, e aí eu preciso de um jeito de resolver essa query getUsers. E aí, agora que entra em ação o nosso resolver. Então, const resolvers, que é igual aqui a um objeto, e aí dentro desse objeto eu vou ter as queries. E aí a minha query eu vou ter aqui do mesmo jeito,
que até se a gente olhar na documentação aqui, olha, então, e até no get start que ele fala, ó, o type devs a gente definiu aqui, e aí aqui dentro vai a string, e aí agora a gente cria o nosso resolver. E aí, no nosso resolver a gente bota a query e dentro da nossa query o nosso método. E aí, aqui a gente vai criar a nossa getUsers. E aqui faltou 2 pontos. E aí, nosso getUsers é uma função. E aí, eu posso fazer uma function ou eu posso escrever uma função também. Mas eu vou fazer uma function aqui, que fica mais elegante. E aí essa função getUsers, ela precisa retornar para mim um array de usuários, ó, user types. E aí nota que esse user types eu ainda não defini ele. Mas por enquanto eu vou botar aqui apenas que ele retorna um array de user. E aí eu vou passar só esse user que eu defini aqui. Então eu vou colocar ele dentro de vou colocar aqui entre chaves só para falar que eu estou retornando ele. Melhor, eu vou abrir aqui um objeto e vou dar um return objeto um array de usuários. Beleza, agora aqui é uma função que essa função simplesmente retorna aqui um array de usuário. E aí aqui eu só coloquei apenas um usuário aqui dentro só para ficar mais enxuto o nosso código. Só que aqui, ó, esse código vai dar erro porque eu não tenho esse user types definido. E aí aqui eu preciso definir esse user types. User type, na real. Deixa só user type. E aí o que eu faço? Eu falo que o meu type user ele é igual ao quê? Aí eu vou ter que tipar os atributos do meu usuário. E aí aqui eu vou falar que ele tem ID. Esse ID é um string e é obrigatório. Vou falar que ele tem um name, que também é um string, também é obrigatório. Vou falar que ele tem a idade. E a idade é do tipo inteiro. Isso aqui que muda um pouquinho com o JavaScript. Vocês podem ver que aqui eu tenho um string com S maiúsculo e o int com inteiro com I maiúsculo. Porque isso aqui, se a gente olhar na documentação, vamos ver se a gente acha os types. Types, cadê? Parse, types. Ó, então aqui, ó. Aqui number, não, qualquer. Bom, deixa eu abrir outro que eu gosto de usar como referência, GraphQL. Type GraphQL. Que eu gosto de usar como referência. Então, se a gente vier aqui em documentação, e aí aqui a gente tem os tipos. Então, inteiro, temos o float, temos o ID, pesquisando aqui types. Types and fields aqui, então
então aqui é um ID, aqui o ID, aqui, ó, aqui ficou melhor, ó, então, ID, string, float, inteiro, inteiro. Bom, é basicamente esses tipos. Então, depois eu deixo como referência no comentário a biblioteca com os tipos certinho. Então aqui eu estou falando que a idade é do tipo inteiro. Eu vou ter o meu avatar, que não vai ser obrigatório, então eu não vou colocar. Vai ser string, mas eu não vou colocar essa exclamação no final. E aí eu vou ter aqui o grades, que também não vai ser obrigatório, e vai ser um array de float, que não vai ser obrigatório. Então, o único obrigatório aqui são esses três. E aí esse type, user type, eu estou passando aqui para a nossa query. E aí a nossa query, ela retorna esse tipo aqui, que é dessa tipagem aqui. E aí aqui agora, basicamente já temos o nosso resolver, já temos o nosso método getUser. E aí aqui, nativamente, esse método getUser, em nossa função aqui, nativamente ele recebe alguns métodos. O primeiro deles é o parent, o segundo são os argumentos, o terceiro são o contexto, e o quarto e último as informações. E aí aqui por enquanto eu vou só deixar eles aqui, e aí a gente já simula isso aqui agora. Bom, vou rodar aqui nosso projeto. Então tá aqui. Eu vou aqui no nosso package.json. Para eu rodar um projeto, eu preciso criar uma tag scripts. E na minha tag scripts eu preciso ter a flag start, ou pode ser qualquer outra coisa, mas para fins de manter a board, eu vou manter o nome start mesmo. E aqui eu vou rodar com Node minha pastinha, meu arquivinho que está dentro da source, chamado index.js. Ok, e agora dá um yarn start. Bom, eu não coloquei nada aqui, deixa eu ver. Eu não dei o start no server, então eu esqueci uma parada aqui. Aqui eu só criei o servidor, mas eu não rodei ele. Então, para eu rodar ele, eu preciso dar um server.start, senão não acontece nada. E aí aqui na minha função, ela recebe um callback, eu vou dar só um console.log, imprime a mensagem GraphQL server is running. Beleza, só para a gente saber que o servidor está rodando. Então agora sim, start. Então ele já falou aqui pra gente que o GraphQL server está rodando. Agora, nativamente ele roda na porta 4000. Então se eu abrir localhost 4000, eu vou ter aqui o meu GraphQL. E aí eu vou apagar isso aqui. Agora eu tenho aqui a query. Na minha query eu vou ter o método getUsers. E o meu método getUser, como ele é um objeto, ele retorna um array, eu preciso especificar o que eu quero retornar. Diferente da minha REST API, que ela retorna nativamente, retorna tudo. Aqui eu posso agora escolher o que eu quero ter. Então, se eu quiser só ID e name, eu posso dar um get, e eu vou ter apenas o ID e o name. E aí, se eu quiser ter algum outro campo, como um avatar, eu só seleciono aqui a flag, o atributo do avatar, e já passa a vir junto com a query. Nota que ele está retornando um array, e aí só está retornando um, porque aqui eu só coloquei um objeto, né? Então, imaginando se eu tiver
sei lá, eu vou criar aqui vou criar aqui, simular como se fosse db users, que vai ser igual a um array, e aí aqui dentro desse array eu vou passar vários usuários. Então, ó, eu vou passar esse primeiro usuário, vou colocar, sei lá, outro usuário aqui, o 2, vou colocar aqui Morfeu, idade 32, assim, idade 2 aqui, imagem 2, aqui vai ser 9.5, 9.8 e 9.5, beleza. E agora, como eu estou rodando no Node, eu preciso parar meu serviço e rodar de novo. Beleza? Agora, se eu for aqui no meu GraphQL, e dar um request, user is not defined. Por quê? Porque eu mudei aqui, ó, agora é db users. E aí aqui eu tenho que retornar agora não mais esse array de jeito que eu botei, mas o db users, que é a minha variável que tem um array de usuários. Então vou salvar. Para a gente não ficar reiniciando isso aqui toda hora, eu vou parar aqui e vou dar um yarn add node 1. E aí aqui no meu package.json, ao invés de eu dar node, eu vou rodar um node, mano. Beleza. Isso aqui já é suficiente para gente não ter que ficar reiniciando toda hora. Beleza, meu servidor está rodando. Agora, se eu for lá na página, ó, retornei, agora sim, veio o usuário 1 e o usuário 2. Então, eu quero também aqui, sei lá, as notas. Ó, então agora veio as notas. Aí, suponhamos que eu não quero mais avatar nem ID, só quero o name e as notas. Então eu faço isso e eu passo a ter apenas o nome e as notas. E aí assim facilita muito a nossa vida. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, as configurações. E aí aqui vocês viram que a gente criou aqui nossa query getUser, criamos nosso type, user type, que a gente tipa aqui no retorno. E aí aqui criamos o nosso resolver, que tem a query, dentro da nossa query tem o getUsers. E aí eu vou colocar uma coisa um pouquinho mais interessante agora. Imaginando que agora a gente quer pegar um usuário específico. E aí eu vou criar até mais 2 usuários aqui, para a coisa ficar mais interessante. Vou criar o usuário do ID 3 e aí aqui criar o usuário do ID 4. E aí aqui vai ser vai ser Oracle, aqui vai ser 57, aqui vai ser 10 e 9.9. Aqui vai ser o arquiteto. Esse 7, esse 10, 9.9, beleza. Então aqui eu tenho 4 usuários agora. Então suponhamos que agora eu vou querer getUser. Get user by ID. E aí aqui eu vou querer retornar o que? User type apenas. Só um usuário. Um único usuário, certo?
E aí aqui eu preciso especificar o meu filtro. E aí agora eu coloco aqui, abro parênteses e aqui dentro eu coloco o meu argumento. Então eu vou passar o ID, e aí esse ID vai ser uma string, que ela é obrigatória. Então por isso eu coloco aqui de mais uma vez a minha exclamação. E aí aqui, só fazer uma correção, aqui não é, pode ser string também, mas tem um tipo específico para ID, que é esse type ID aqui, que vem do nosso GraphQL aqui. Então ele já identifica para a gente esse type ID, que é uma chave única. Então ele já faz esse controle para a gente. Bom, então eu criei aqui nossa query getUserById. E aí agora, aqui dentro da minha query, do meu resolver, também preciso criar esse método, né? Então aqui agora eu venho getUserById. E aí agora aqui eu vou ter meu parent, meus args, meu context, minhas infos. E aí aqui na minha função, aqui faltou uma vírgula, que é um objeto. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar return dbusers. Ponto. Como que eu vou fazer para pegar um específico? Eu vou fazer o método filter. Ou melhor, filter não, vou usar o find, que eu quero encontrar um específico. Então eu vou dar um find no user, onde eu quero que o meu user seja, o ID dele seja igual ao meu args.id. Isso aqui eu já estou recebendo aqui os args, mas eu vou dar um console log aqui em cada um desses argumentos para a gente ver. Então eu vou dar um console.log no nosso parent, e aí eu vou botar aqui antes parent, só para a gente saber o que aqui a gente está imprimindo. Parent, vou duplicar aqui que é mais fácil. Então aqui vai ser os meus args. Esse é o meu context. E aí aqui por final vai ser minha info. Bom, só para a gente ter uma real grandeza do que vem nesses argumentos aqui. Então a gente tem esses 4 argumentos. Agora, bom, se eu olhar meu terminal aqui, então o servidor está rodando. E aí agora vamos ver se a gente tem esse método. Então, vou dar um getUserById agora. E aí agora eu preciso especificar o que eu quero ter de retorno. Só quero o ID e o name. E aí nota que ele ficou vermelhinho aqui. Por que ele ficou vermelho? Se a gente clicar, vamos ver se o mouse aqui em cima mostra. Então ele mostra, getUserById, argument ID of type string is required, but was not provided. Então a gente não passou o ID como argumento. Aí a gente pode olhar aqui também, que é outra coisa boa do GraphQL. Quando a gente vem aqui em Schema, a gente tem acesso ao tipo. Então a gente tem a query, qual query que a gente tem. E aí aqui embaixo a gente tem um tipo, user type, qual que é o esquema dele. E também aqui a gente vem no docs, a gente vê getUserById, aí a gente vê que esse getUserById tem aqui o argumento é o ID, que é um string, e aí aqui a gente tem os detalhes do tipo, né? O que ele retorna pra gente. Então aqui a gente tem
o usuário, que retorna, tem o ID, o name e tal. Aqui a gente tem outro método, enfim. Agora, se eu não informar aqui, ele não vai funcionar. Então, para isso, eu só inventar isso aqui. Eu vou informar aqui o argumento. Então, para informar, basta eu abrir parênteses, passar o ID, e aí aqui, como é um string, eu falo, qual o número que eu quero, né? Então, número 1. Eu poderia até deixar como inteiro também, que eu acho que funcionaria. Bom, e agora aqui, filtrei o 1. E aí ele trouxe para mim o new. Vamos só confirmar lá. Então, ID 1 é o new. E aí o que ele fez? Ele simplesmente filtrou aqui pra gente, né? Deu um find e retornou esse filtro pra gente. Vamos ver lá no console, então, as informações dessas variáveis que a gente imprimiu. Se a gente for no console, nota que a gente tem muita informação. Bom, a primeira variável, parent, foi indefinido. Depois eu entro no mérito aqui do que é o parent, mas nos argumentos, como argumento eu recebi o ID, que foi o número 1, como string. No meu contexto foi só um objeto vazio, as informações, veio toda a informação sobre a requisição. Então veio o field name, qual foi o método, o field nodes e uma porta de outras informações. Então, a operação, que veio aqui, que é tipo uma query. E, bom, é basicamente isso. Essas informações aqui que uma hora você pode precisar usá-las. Bom, então, por enquanto aqui só é importante você saber que você acessou os argumentos a partir do args, que é o segundo parâmetro. E aí aqui está acessando o args ID. Se fosse name, você acessaria aqui args.name. E assim vai. Bom, então fizemos aqui 2 métodos bem legais. E aí vem o outro caso agora, que é quando você quer salvar um novo usuário. Então vamos criar aqui agora um type, não query, mas quando a gente quer fazer input no nosso banco de dados. Imagina input como qualquer alteração. O que eu vou definir aqui? Eu vou definir nosso type mutation, como o GraphQL tem apenas um endpoint. Nota que a gente requisitou aqui, em nenhum momento a gente mudou essa rota. O GraphQL funciona com apenas uma única rota. O que muda são os parâmetros aqui dentro. Então, por exemplo, eu dei um get user by ID. Se aqui dentro dessa query eu também quiser trazer todos os usuários, eu consigo simplesmente dar um get user e falar que eu quero todos os usuários. E eu tenho 2 queries, né? Então eu tenho a query, eu trago o usuário por ID e também trago todos os usuários. Então eu consigo fazer um encadeamento de queries com apenas uma única requisição, vamos assim dizer. E aí você aqui manipula toda a sua query, monta ela de acordo com a tua necessidade. Bom, o que mais que a gente vai fazer de interessante aqui? Bom, então vamos fazer a nossa mutation agora. A mutation é para a gente modificar nossos dados. Eu vou colocar aqui, sei lá, create user. A gente precisa receber parâmetro, que é o user. Esse user vai ser do tipo user input, que a gente já vai ver. E aí ele vai retornar aqui um user type com um parâmetro obrigatório. E aí eu não tenho esse user input agora, não tenho ele. E aí para isso, da mesma forma que a gente fez o user type a gente vai usar para queries. E o user input a gente usa para mutation. Então, sempre quando você for alterar, fazer algum input de dados, você precisa criar um type input. Sempre quando você for passar um argumento ou criar
ou retornar algo para uma query, você cria um user type, um tipo types aqui. Bom, então vamos criar esse input, user input. Então aqui eu vou criar o nosso input, user input. E aí o que o nosso input precisa ter? Ele precisa ter esses 3 valores aqui, vamos assim dizer, que são obrigatórios. Então eu vou ter o ID, vou ter o name e o age. O ID eu vou gerar aqui no meu próprio back-end. E aí aqui eu deixo como responsabilidade do front-end informar apenas o name e a idade. Bom, agora aqui a gente precisa criar a nossa mutation. Então, eu vou criar mutation, a mesma palavra da query, aqui uma vírgula, e aí aqui o que eu vou ter? Eu vou ter no meu endpoint o meu create user. Endpoint é boa, né? No meu método, no meu resolver. Bom, beleza, e aí aqui, o que eu vou receber? Eu vou receber, aqui é padrão, então eu sempre vou receber isso, que é a mesma coisa lá do controller, na REST API, você tem o REC, o RES e o NEXT, e aí aqui você tem o parent args context info, e aí você sempre vai acessar os inputs, os argumentos da variável args. Bom, então aqui eu tenho meu input, então eu vou acessar através de user, ou melhor, eu posso definir como input mesmo, porque fica mais dinâmico. Ou eu posso deixar o user também, tanto faz, vou deixar o user para ficar mais intuitivo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário, então const user é igual, então aqui eu vou ter um objeto, o ID dele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o db users, aqui só para fins didáticos mesmo, vou pegar ponto .length, então sempre que eu criar um usuário, eu vou dar um db.length mais 1, que aí eu sempre vou incrementar mais 1. O name eu vou pegar de onde? Vou pegar do meu args.user.name, que é o que eu estou passando aqui. Lembra que nosso create user recebe um user, então vai vir no args, e aí eu vou acessar do args o user, e aí do user vai ter o name, que eu vou passar para o nosso name. E aí o próximo parâmetro vai ser o age, que vai ser igual a args.user.age. E aí os outros, por exemplo, avatar, eu vou definir uma string vazia, e grades, vou definir um array vazio, só para a gente ter dados aqui. E aí o que eu vou fazer para finalizar? dbusers, push, para adicionar esse valor e adicionar o user. E por fim, eu vou retornar o user que eu acabei de inserir. Bom, então aqui eu tenho um método createUser. Vamos ver se ele vai funcionar. Então, API is running. E aí, vamos lá no nosso GraphQL. Eu vou criar uma outra abinha aqui. Você consegue criar abas. Então, isso que é bom no GraphQL. E aí, aqui agora eu vou acessar a mutation. Na minha mutation, eu tenho o meu método createUser, que recebe o argumento user, que é um objeto. E aí, ele precisa receber o name, definir o nome de Lucas, e precisa receber uma idade. Vou falar que é 21. E aí, para terminar aqui, eu preciso definir o que eu quero retornar desse input. Eu quero retornar o ID e o name, por exemplo. E aí, pode ser só isso. Então, eu vou dar um input, beleza. ID 5. Aqui eu tinha até o 4. Eu vou tirar esse método aqui.
E eu vou dar um get. Ó, então, trouxe aqui pra gente o Lucas. Vamos colocar mais um usuário. Eu vou pegar todos os dados. Avatar e grades. Ó, então, nota aqui pro Lucas. Ele não tem avatar e não tem grades, porque automaticamente cria um usuário sem notas e sem avatar. Bom, vamos criar mais um aqui. Vou criar aqui Alessandro, 19 anos. E, ó, beleza, ID 6. Vamos verificar aqui se criou. Então, Alessandro, ID 6. E agora eu vou dar um get user by ID. Get user by ID, usuário ID 6. Bom, ele deu esse problema que eu queria que desse, cannot return null for knowledge underline ID. Por quê? Porque olha só, ele está retornando aqui, ó, nosso user types. Vamos ver o que ele... É porque ele está tentando retornar alguma propriedade que eu não tenho. Então eu vou dar ID name. ID 6. Vou trazer todos primeiro. Vamos ver se a gente tem todos. ID 6, o name Alessandro. Deixa eu trazer agora o get by ID. Vamos ver se é o ID que não existe. Ele não está, o meu push lá, ele está colocando aqui no array, mas ele não está identificando algum atributo. Grades. Vou colocar aqui tipo no image.jpg, e aí aqui colocar um 0.0 0 0 0 0. Salvar isso aqui. O ID, bom, vai ter todos os atributos, ó. ID, name, age. ID, name, age, avatar e grades. Bom, beleza. Então eu teoricamente tenho todos os atributos. Vamos ver se agora... como eu reiniciei aqui o Node, né, ele teoricamente apagou pra gente os dados. Então, se a gente dá um get aqui, trouxe o 3. Só que, nota que agora eu só tenho 4 usuários, que é o 4 que eu tenho nativamente. Vou criar esse usuário aqui. Alessandro. Ó, ID 5. Beleza. Trouxe aqui, usuário ID 5. Tentar obter apenas o usuário ID 5.
tá dando push. Ele não tá adicionando aqui dentro pra gente. E aí por algum motivo esse find aqui ele não tá pegando os dados, encontrando o ID. E aí, mas se eu tirar aqui a user, cadê o nosso get user, tirar essa obrigatoriedade aqui, ele para de dar esse erro, que pode ou não retornar um ID, um usuário. Aí retornou nulo, eu vou criar um usuário ID 5 e vou tentar obter. E aí ele não está pegando. Ah, entendi. É porque aqui eu acho que ele está comparando com string. E aí aqui, ó, quando eu dei 3 iguais aqui, ele compara o tipo e o valor. E aí eu posso só deixar 2 iguais, aí ele vai trazer. Aí eu posso até voltar aqui a obrigatoriedade de achar um usuário. Aqui, ó, expected type string. Aqui eu não botei string. Agora eu posso passar um string. Ó, beleza. Retornou nulo, mas porque não existe. Então realmente, se fosse algo de produção, a gente teria que deixar aqui sem a obrigatoriedade. Aí ele poderia retornar vazio porque não encontrou o usuário. Bom, mas vamos cadastrar aqui o usuário Alessandro 6. Agora eu retorno aqui o ID 5, porque aqui é um string. E aí que eu estava comparando no nosso find aqui. É valor e tipo. Aí ele não retorna. É mal do TypeScript, né? A gente rala um pouquinho. Mas aqui agora eu tenho buscar um name também. Eu já tenho o Alessandro. Vamos colocar outro aqui. Vamos colocar Aline, por exemplo. 21 anos. Beleza. E aí aqui eu vou pegar o ID 6. Tá aí. Tá funcionando então nosso exemplo. Eu espero que tenha ajudado para vocês, tenha ficado um pouquinho mais claro sobre como o GraphQL funciona. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa no comentário desse vídeo que eu respondo assim que eu puder. Abraços e até o próximo.